Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vagalume Podcast. Esse é o nosso segundo podcast desse ano. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma mulher que é exemplo, inspiração, né? O Dia da Mulher tá chegando e, claro, parece que caiu como uma luva receber uma mulher que é exemplo como profissional, como mãe, é atleta, ela busca se espiritualizar, ser uma mulher completa em todas as áreas. Conhece um mercado como poucos aqui conhecem, que é o mercado de eventos, especialista em casamentos. E como a nossa região hoje ela é rica nesses eventos, né, nessas experiências que são para os casais, hoje eu tenho o prazer de receber aqui. é, Vou deixar ela se apresentar, mas eu vou, né, receber com muito carinho aqui Patrícia Galvão. Muito obrigada, Kelvin. Prazer imenso estar aqui. Já tem tempo que eu queria receber esse convite e a oportunidade que você está dando aqui de poder falar um pouquinho, né, do nosso mercado, contar um pouco também da minha história e me conectar com esse público que acompanha aqui o podcast da Vagalume é sensacional. Então, eu queria te agradecer de coração o convite. Bom, acho que no mercado de eventos aqui da região todo mundo já conhece Patrícia Galvão, né? Eu É, tô aí já há um tempinho, há 12 anos no mercado. Então, exatamente como você falou, né? Eu aí no papel de mulher, eu exerço vários papéis, né? Claro que cada um deles aprendendo pouco a pouco. Eu digo que é sempre um aprendizado, mas eu aprendi muito na vida que quando existe uma força da mulher interior, ela tem que buscar propósito, tem propósito, você vai além de todas esses papéis que a mulher precisa exercer, de mãe empreendedora, de uma pessoa, né, que busca ter uma vida saudável, enfim, é tudo isso. esse podcast eu queria assim enfatizar aqui para a galera que eu queria apresentar um pouco da trajetória de uma profissional que tem essa experiência de excelência de 12 anos, né, trabalhando no mercado, que cresceu muito nele, conhece assim, como eu disse, né, como poucas, né, conhece o mercado de eventos. Evento de casamento, todo mundo sabe que são várias histórias e então assim, quem for escrever os contos, né, de casamento vai saber que os bastidores disso é muita coisa que Nossa, acontece. demais. Se eu fosse falar para todos ela é uma especialista, né, em casamentos, ela coordena aquela parte de cerimonial que escolhe fornecedor e tal para gerar a melhor experiência para as noivas, né, para o casal. E uma dica que eu daria para todo cerimonialista é, quando vocês encerrarem a carreira de vocês, vocês escrevem um livro de tudo que vocês viram e viveram, né, nessa carreira, né, de vocês. Hoje eu quero conhecer um pouco da carreira da Patrícia Galvão, o que ela viveu nesse mercado, ela contar um pouquinho da trajetória e do mercado de casamentos para a gente, desses eventos. Não só casamentos, mas Patrícia Galvão faz também evento institucional, outros aniversários, né, debutantes. Sim. Paty, me fala um pouquinho aí da sua trajetória. Patrícia Galvão é Patrícia Galvão, esse nome foi... É um nome forte, né? Eu já ouvi muito isso. Nossa, Patrícia Galvão, que nome empoderado, forte. E eu acho que é o que você falou mesmo, né? Toda cerimonialista de longa carreira, ela deveria escrever um livro, né? Se hoje eu parasse, eu já tinha muita história para contar. E Uhum, muita história boa, interessante, porque e curiosa. a gente vive histórias reais, né? Quando nós assumimos ali a responsabilidade do sonho de alguém, a gente mergulha a fundo na história desse casal, né? Então, são relações que se formam ali de duas famílias que estão se juntando, então, são comportamentos diferentes e que a gente, como assessora, tem que, de fato, saber administrar tudo isso, porque são muitas escolhas. Hoje, o mercado de casamento ele tomou uma proporcionalidade de fornecedores, de serviços, de itens a contratar muito grande, né? Há tempos atrás, era a própria mãe da noiva ali que conduzia isso, também com maestria, mas não exigia tanto, né? Porque eram coisas mais simples. Hoje a gente vê que tem uma complexidade bem maior quando se trata de casamentos, né? A gente tem Uhum. que falar aí de casamento hoje como um evento que exige realmente muita bagagem e aquilo que a gente estava conversando antes de iniciar aqui o podcast, hoje eu entendo que
a experiência, ela não está só nos anos, não. Eu tenho 12 anos aí no mercado, mas eu sei que tem muita gente, às vezes, que tem tempo, mas não conseguiu acompanhar a evolução desse mercado. Eu acho que é uma construção e é um olhar, um olhar estratégico e planejado de como você quer crescer nesse mercado que exige mesmo, né, um comprometimento, exige uma excelência que às vezes a gente fala de onde eu tiro força para tudo isso, né? Sendo assim, falando sobre a gente está aqui para perto do Dia da Mulher, então assim é muito importante a gente valorizar, né, o papel da mulher em todos os âmbitos, a mãe, a empreendedora, a mulher, a companheira ali, o lado pessoal que a gente nem sabe dela, como é que ela vive, né, em relação a isso. Então assim, falando dessa profissional completa, né, que vive todos esses âmbitos, né, de mãe, esposa, profissional, qual o maior desafio para a mulher em relação a isso? A empreender, trabalhar com esse tipo de mercado, que é um mercado que tem uma pressão muito grande em relação à entrega. Quem trabalha com sonhos, ele vive ali muito perto de uma entrega, de entregar um sonho ou uma frustração. Exatamente. Como você enxerga esse desafio para uma mulher e os outros âmbitos que Em eu tantos completei papéis, em né? tantos Uma mulher em papéis? tantos papéis. Kelvin, eu, ao longo da minha carreira, aquilo que eu te falei, né? Eu fui me construindo entre erros e acertos. Talvez algo que lá atrás, se alguém me falasse, e hoje eu posso falar isso, né? Nas minhas palestras eu falo muito, nas minhas mentorias, eu tento levar um pouco disso que eu errei lá atrás, entendendo que não valeu a pena, né? Isso não, e não foi isso que validou e não foi isso que trouxe o meu reconhecimento. O posicionamento a gente busca o tempo todo. E às vezes a gente quer buscar esse posicionamento sem avaliar o todo, né? Então, a vida da assessora de eventos, ela é uma vida sacrificada quando ela não entende que ela não precisa construir aquilo tudo sozinha. Então, muitas vezes eu me vi deixando o filho, vendo, né, não vendo o filho crescer, porque era a semana toda fazendo planejamento, final de semana entregando o casamento, então eu não vivia os meus desejos, os meus sonhos, a minha vida pessoal. Então, comecei a entender pouco a pouco que isso estava me anulando e me adoecendo. Foi quando então veio o despertar. Peraí, eu realizo sonhos, eu cuido, né, de uma forma muito responsável do sonho desses casais, mas e os meus sonhos? E como eu estou cuidando de mim? Então, eu parei por algum momento e entendi que eu precisava ter pessoas ao lado, um time que pudesse me auxiliar para a gente ter esse planejamento, né, muito bem executado, para que a gente não perdesse a excelência da entrega, para que o meu cliente tivesse a confiança e tivesse a entrega esperada, mas que eu não precisasse me sacrificar sozinha para tudo isso. E aí vem a construção de um time muito bem consolidado, o treinamento de equipe, para isso acontecer de uma maneira leve, suave, e não uma Patrícia Mulher Maravilha. Então, hoje eu consigo conciliar a minha agenda pessoal com a minha agenda profissional. E eu acho que esse é o meu conselho para todo profissional aí da De área alta. de eventos e de prestação de serviço como a minha, sabe? Você quer essa alta performance? Perfeito, é incrível, mas faça isso com cuidado, olhando para você, olhando para o seu interior e pensando até onde eu posso ir, qual o meu limite, até onde eu posso me entregar por Sim, sim. completo, mas sem me ferir, Isso, sabe? isso é humanizar, né? Tipo, eu realizo sonhos e não vivo os meus sonhos. Os meus, como é que fala assim? Acho que todo profissional que é apaixonado pelo que faz e que ele quer crescer, e que ele quer se posicionar, e que ele quer chegar em um lugar de excelência, ele tem um preço que ele paga. Uhum. Tem um preço e esse preço às vezes é alto. Então, isso tudo que você está me falando aí, eu imagino o desafio da mãe de estar fazendo um evento, chegar na madrugada, o filho está doente. E De ter não que, e participar das ter que, festinhas de Dia é, das Mães, e ter né? que, e ter que
ser de ferro. Sim. Ser uma mulher ali muito guerreira. Falar assim, agora não é sobre mim, não é... Eu tô vivendo o meu papel agora de mãe. Agora não é sobre Patrícia, é sobre meu filho. Exato. E isso tem um peso, né? Muito grande. Emocional, de dedicação, de dor, de sacrifício. Muito grande. E porque a visão, muitas vezes, do cliente que lhe contrata é de que você tem que estar por inteiro o tempo todo. Eu brinco com o meu time que às vezes o cliente ele até esquece que você tem uma vida também, além da assessoria. E quando você inicia hoje, pelo menos é o que eu hoje faço dentro do meu negócio, quando eu inicio um planejamento, eu sou muito clara e limitadora mesmo, tá? Esse limitar não quer dizer que a gente entra com um planejamento arrogante, determinando horários de comunicação com esse casal, dizendo que não, eu só atendo você das 9 da manhã às 17h30. Não, mas eu acho que é deixar claro, né, como que é o funcionamento da empresa, como que vai ser feita essa entrega. E a nossa falha, muitas vezes, quando a gente inicia uma carreira, é não deixar claro os processos para o cliente. Tudo aquilo, né? Tem um ditado até que diz: o combinado não sai caro. É uma realidade, né? A gente foi buscando ao longo do tempo, eu fui buscando ferramentas que pudessem me gerar essa segurança do que era falado, do que foi o acordado, não apenas comigo, assessora, mas também com os fornecedores. Então, tudo isso a gente passou a usar ferramentas como gravar reunião, hoje utilizar a inteligência artificial para poder a gente ter um mapa ali, né, da reunião, do que foi conversado. A gente faz mapa mental, a gente faz resumo de reunião. Hoje, trabalhar com isso, assim, a gente tem muita ferramenta, né? Muita. E claro que, conversando com você, a parte que eu mais, assim, acho interessante hoje, é igual você está falando, mapa mental, essas coisas tudo, é conhecer de gente. Conhecer de perfis diferentes. Então, assim, a gente que trabalha com gente, a gente tem que entender de gente, não é... Sim. Parte técnica é muito importante, mas eu acho que o que gera conexão, valor, experiência é entender de gente. Saber que aquilo ali é uma vivência humana. Exatamente. Que aquilo vai ter registros da parte emocional. E muitas pessoas me perguntam, Patrícia, eu percebo em você uma inteligência emocional muito grande. Eu vejo que você consegue trazer tranquilidade, gerar autoridade com a sua cliente. E eu te digo que esse posicionamento, ele é algo que também tem que ser estudado e estratégico. Não é uma coisa que surge do nada. A Patrícia, ela fala calminho porque ela é calminha. Não. Eu tenho os momentos que eu preciso ser mais dura, tem os momentos que eu preciso ser mais técnica, tem um momento que eu vou precisar ser mais sensível à situação daquele casal. Então, dentro da profissão hoje de cerimonialista, esse equilíbrio ele é necessário para você se manter no mercado, se consolidar e não enlouquecer, né? Que a gente fala sempre isso. Não surtar, o surto da cerimonialista. Essa parte é o que eu falo, o desafio hoje, no caso aí, é porque a gente está lidando com um sonho. Tá muito perto, né? O sonho e a frustração andam ali bem pertinho. É uma linha tênue. Então, assim, a gente trabalha muito para entregar o melhor e fazer isso virar realmente uma realização de um sonho, não uma frustração, que às vezes é o que as pessoas mais pecam em relação na hora de escolher. Às vezes ela quis economizar em uma coisa, pecou nessa escolha e pegou um profissional que não estava tão preparado para realizar o sonho dela. Não digo do âmbito do seu âmbito de cerimonialista, mas do âmbito de outro nicho, né? Outra coisa que ela vai precisar dessa prestação de serviço. Mas, assim, eu conheço muito bem o mercado de casamento, de eventos e tal, mas eu vou voltar aqui para conhecer a Patrícia. Quem foi a Patrícia? Como Patrícia decidiu virar cerimonialista? Com que idade surgiu isso e por quê? O que te motivou a querer ser uma cerimonialista? É uma pergunta que, inclusive, clientes me fazem. Como que você começou? Porque é uma profissão, né, que muitas vezes as pessoas começam porque fez o seu próprio casamento e aí você foi e resolveu... Não foi nada disso. Eu venho do mercado, eu sou formada em turismo e hotelaria,
essa minha formação, né, Uhum. de faculdade, mas nunca atuei na área. Só que eu sempre fui uma boa comunicadora, eu sempre gostei de relação pública, eu sempre gostei de estar em contato com as pessoas e entrei para o mercado farmacêutico. Trabalhei por muitos anos no mercado farmacêutico. Depois do mercado farmacêutico, eu sempre tive o feeling para eventos. Uhum. Na faculdade, eu sempre me destacava em estar promovendo seminários, elaborando pequenos eventos ali. Na formatura, eu estava na comissão de formatura. Então, sempre fui participativa quando se falava de eventos. Uhum. Mas nunca levei isso imaginando ser uma profissão. Até que em 2014, a filha de uma amiga, ela engravidou e tinha que fazer o casamento em 4 meses. Como eu parei um ano antes, né, parei um ano antes de iniciar essa história, eu estava, na verdade, eu estava no mercado farmacêutico trabalhando e aí vi que queria engravidar. Nessa época, né, eu tinha um relacionamento e o que acontece? Ele descobriu um câncer, o pai do meu filho, e a gente tinha que engravidar. Eu engravidei do Luiz Gustavo, era uma gravidez gemelar. Nessa época, para poder fazer tudo isso, eu saí do mercado farmacêutico e montei uma farmácia. Olha que loucura. Da farmácia, essa farmácia, ela foi em Cabralha, eu ia e vinha todos os dias, então com a barriga muito grande, existia dificuldade de ficar me deslocando, e aí o meu pai veio para me ajudar. Eu não gosto muito de contar essas histórias assim, eu acho que eu estou até abrindo assim demais aqui, sendo redundante no contar, mas é porque me vem muita coisa desse início. Porque quando eu conto, faz parte da faz história. parte. Então, em 2012, isso tudo aconteceu, né? Eu tive esse momento aí difícil da vida, que foi meu pai vindo para me ajudar, porque eu estava gestante, para poder cuidar da farmácia. E aí ele teve um infarto fulminante, veio a óbito. Eu estava com 6 meses de gravidez. 2 meses depois, fui fazer uma ultrassom de rotina, tinha perdido um dos meus bebês. E aí o Luiz Gustavo nasceu prematuro. Você estava grávida de gêmeos? De gêmeos. Eu tive uma gravidez gemelar e com 8 meses já, assim, já bem próximo de ter os nenéns. Eu vi você falando, eu me passei de não prestar atenção no que era de eram gêmeos. gemelares, era gemelar, eram 2 meninos. E aí eu perdi o João Guilherme e veio o Luiz Gustavo. E para mim foi assim, até me emociono contando, porque foi muito difícil, né? Eu já tinha tido a perda do meu pai há 2 meses atrás. Estava vivendo essa situação toda, né? De perder um neném, mas eu precisava ter força para cuidar do Luiz. E no meio dessa história toda, eu pensei, agora é o momento de eu me dedicar para o meu filho. Uhum. E eu fiquei 1 ano, pausei minha vida profissional. Eu que sempre fui muito independente, muito desde nova, trabalhando, pausei. E até a farmácia eu perdi um pouco do entusiasmo, porque me remetia ao meu pai. Vendi a farmácia e fiquei 1 ano cuidando do Luiz. Mas, durante esse período, eu fazia pequenos eventos. Os meus aniversários, né, da época, para o Luiz, de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu queria celebrar muito a vida do meu filho. Uhum. Porque eu sabia da dificuldade que foi tudo aquilo que eu estava vivendo. Foi algo... E aí, nesse 1 ano, esses amigos observavam, nossa, ela tem muito jeito para evento. O aniversário de 1 ano de Luiz Gustavo foi um grande evento. E essa amiga, voltando à história da amiga, com a filha grávida, me procurou e falou, olha, eu não aceito outra pessoa, eu quero que você faça o casamento da minha filha. Uhum. Eu aceitei o desafio, um pouco que preocupada, porque sabia que casamento é um evento que exige protocolos, tem que ter um know-how, e eu não tinha isso na época. Aceitei o desafio, não vendo ainda como uma profissão. O que eu enxerguei ali naquele momento, de verdade, foi, vou ajudar uma amiga. Mas quando eu comecei a montar o evento, eu sou uma pessoa que eu sempre busquei fazer tudo com muita perfeição, com muito cuidado, com muita responsabilidade, ainda que fosse algo só para uma amiga. E aí eu falei, não dá para ser de qualquer jeito. Pesquisei no Google na época um curso para cerimonialista dentro dos 3 meses ali. O casamento era para novembro, isso foi em agosto. Você preparou rapidinho. Eu tinha 3 meses para me preparar. Na época, me inscrevi num curso de 2 dias em São Paulo e fui para São Paulo entender. Isso era só o negócio que você ia fazer para uma amiga. Só, era uma coisa para amiga, não era uma profissão. Que profissional, hein? Ela só pega um teste e já vai fazer um curso em eu outro falei, estado. imagina que eu vou entregar a festa da minha amiga assim de qualquer jeito, a filha dela vai casar, eu vou fazer algo bem feito.
E quando eu Isso, cheguei... isso não tinha pretensão já Não, de não viver havia. isso. Te confesso, de coração, não tinha. Não havia... não havia essa intenção nenhuma de ser cerimonialista através de um convite dessa amiga. Foi mesmo, vou ajudar e vamos ver o que vai dar. Mas eu não queria, de fato, fazer de qualquer maneira e fui para São Paulo fazer esse treinamento de 2 dias, uma imersão com uma cerimonialista. Quando eu estive, né, durante esses dias lá na imersão, foi muito curioso que no primeiro dia eu entrei e falei, legal, é bom que ela vai me passar as fichinhas, todos os cronogramas, mas eu fui mergulhando naquilo e me enxergando dentro de um mercado que eu não imaginava. E no segundo dia, ela finalizou o curso falando a seguinte frase: bom, temos aqui 20 pessoas participando desse treinamento, né? Dessas 20 pessoas, 10 daqui já vão desistir de cara e não vão querer ser assessora de eventos. Das outras 10, 5 ficarão aí durante 1 ano e depois vão entender que não é o negócio delas. As outras 5 que restarão, essas 5, 3 não vão abandonar a profissão delas, vão ficar fazendo ali a meia boca. Esse foi o termo da cerimonialista. 3 de vocês vão ficar aqui fazendo mais ou menos e 2 apenas vão seguir carreira e ter sucesso. Eu sou uma delas. E até hoje eu pergunto, onde está essa outra, né? Eu fiquei curiosa em querer saber. Você falou aí, isso daí. Você lembra quem era a professora? Lembro. Você tem contato até hoje? Não tenho. Seria interessante, porque você contou isso aí, você tem curiosidade hoje Eu de não saber tenho. se alguém da turma vingou, assim, igual você, que é apaixonada pelo que faz e realmente vive esse mercado. E na época, eu vejo assim que muitas pessoas criticavam, entendeu? Porque eu comecei depois dela e quando eu abri o meu olhar para o mercado, eu voltei falando, quero ser uma nova assessora de eventos na região. Vou investir nisso. E eu já voltei com um pensamento de empreendedora, abrindo empresa, montando site, me posicionando na rede social, que era algo que na época não acontecia muito aqui. E o engraçado é que... Qual era o ano? 2014. Não era tão completo assim, não. Já era um ano que não... A internet, beleza, existia, mas não com uma performance assim de excelência da pessoa se preocupar, porque a gente tá em 2026. Tem gente que não tem um site, tem gente que não tem um... E eu fui muito criticada. Nossa, quer se aparecer. Você... Não, isso não vai muito para frente, só quer ficar, porque estava muito nesse momento de iniciar. Os vídeos no Instagram eram curtinhos, não existia stories, era uma coisa bem diferente de hoje. Era início de Facebook, né? Tipo era início de Facebook. Tinha saído o Orkut e vamos deixar o povo fazer conta, não, né? Eu sou um pouquinho velho vamos fazer a conta da idade do meu filho, eu sou um pouquinho do tempo velho, de carreira. Eita, já um fizeram a conta velhinho, aí. Peguei algumas coisinhas ainda analógicas, digamos assim, um pouquinho analógica ainda. Então eu sei como é que é os valores de uma geração assim, de uma... Não eram os recursos de hoje, você sabe disso. Se eu fosse te perguntar, muita gente não conhece, não sabe o tamanho do mercado de eventos aqui na nossa região e assim, não faz ideia do que isso movimenta, do que isso gera de economia mesmo. Economia aqui local, de tantas famílias que dependem desse mercado. A gente virou uma referência de experiência, né, para eventos de casamentos ou de aniversário, né, que tem muito, né? A pessoa, vou fazer 50 anos, eu quero fazer um aniversário em Porto Seguro, em Trancoso e tal. Vou me casar, quero me casar em Trancoso. Fala assim, um pouquinho do tamanho desse evento e quantos profissionais, assim... Eu sei que você não vai ter nem como numerar quantos, mas eu sei que é muitos nichos diferentes que você vê. E explica um pouquinho para a galera aqui do Extremo Sul que não conhece sobre isso, não sabe. Até falando sobre a gente pode até falar um pouco mais disso mais na frente, que é sobre até o evento que você fez, sobre buscar mais profissionais para trabalhar nesse mercado. A ausência ainda de enriquecer mais profissionais. esse mercado, porque esse mercado ainda é carente de muito profissional bom. Explica um pouquinho do tamanho e a necessidade ainda de muitos profissionais entrarem com excelência nesse mercado. Mensurar hoje o tamanho desse mercado é até difícil, porque realmente ele é grandioso, tá? Só pontuar, esse mercado
Porto Seguro, na Bahia. A capital dos casamentos no Brasil. Exato. Só pra... Falando de Porto Seguro, falando aqui da nossa região, eu digo Costa do Descobrimento, né? Porque se você for olhar ali, a gente tem hoje também uma expansão acontecendo para Cabralha, que não é Porto Seguro, mas a gente tem ali Santo André, agora tem Santo Antônio, já vai se construir um espaço em Mojiquixaba, então são regiões que estão crescendo também. A gente parte ali para Caraíva, Praia do Espelho, então é uma extensão litorânea muito procurada hoje para eventos. E a gente percebe que não é só praia. A gente tem agora o Teatro L'Occitane também. Não é praia, mas é um ícone. É um ícone de uma arquitetura linda, diferente, que você não encontra em nenhum lugar do mundo. E a gente tem no Brasil e aqui na nossa região esse cenário incrível. Então, assim, o que eu percebo hoje? É um mercado que movimenta uma economia local muito, muito importante para a região e que gera muito emprego direto e indireto. Quando a gente fala nesses empregos diretos, são os fornecedores que estão linkados ali, né, logados ao casamento, ao planejamento do casamento, mas a gente não pode esquecer que nós temos os convidados que vêm e que também geram uma outra fonte de renda, que é ali para um ambulante na balsa, que vende a cervejinha, que vende água mineral, né, que é o táxi que sai do aeroporto, o translado do aeroporto até a balsa, que atravessa para Trancoso. Enfim, a gente tem toda essa movimentação de hotéis, dos restaurantes. Então, olha quantas cadeias, gastronomia, beleza, passeios, beleza, né? É muita gente trabalhando em prol de... Estrutura de evento. É muita coisa mesmo acontecendo e movimentando geração de emprego, né? O que eu percebo hoje? Que o nosso mercado ele se consolidou realmente para eventos e a gente está hoje entre os 6 destinos mais procurados do Brasil para casamentos. Isso é um número muito, muito interessante, porque quando a gente fala isso, a gente quer dizer o quê? Olha, as pessoas estão de olho para o nosso mercado. E é aí que entra, né, o cuidado de quem está aqui enquanto profissional de se profissionalizar, de buscar melhorar o seu serviço para começar a vender melhor e com mais excelência, que é o que o cliente espera da nossa região. Então, eu percebo hoje, eu vejo uma crescente muito grande dos fornecedores também, e isso é interessantíssimo falar, porque eu vejo muitos profissionais se dedicando, eu vejo você aqui. Hoje eu fiquei impressionada com o investimento de máquinas do Kelvin aqui, ele me mostrando e eu falando, cara, que é isso? Conta minha dupla jornada. Ai, meu Deus do céu, eu não podia. Não, eu tô brincando aqui, a galera às vezes não entende que eu investimento? Que eu tô num podcast, mas esse podcast não é sobre o meu profissional. Ah, sobre... É, que eu sou um fotógrafo, que também conheço o mercado, que entendo de eventos, mas hoje eu quero falar sobre essa mulher. Ela conhece a minha história, mas eu tô aqui tirando dela. Mas eu trazendo como exemplo de profissionais que hoje investem, sabe? Entende a necessidade de investir. Isso é importante demais. Uma coisa que as pessoas não entendem, assim, às vezes não conhecem mercado e tal, que eu sempre, assim, me senti desafiado a mostrar e me posicionar com uma competência de nível nacional. E não de nível só local, uma coisa assim. Porque a gente conhece o clima da região, sim, conhece a logística, conhece a experiência que esses casais estão buscando. Então, assim, eu me preparei para entender isso e receber isso da melhor forma, de realizar sonhos e entregar, né, uma entrega de valor para eles. Falar assim, eu investi em lembranças e lembranças ficaram realmente registradas, entendeu? Tipo, é algo que eu busquei ao longo desses 12 anos trabalhando como profissional. E ver que o mercado cresceu, que o mercado apresentou tantos profissionais novos que buscaram se capacitar, melhorar, e hoje a gente não faz vergonha em nenhum mercado do Brasil, tanto de maquiagem, de cerimonialista, de artista de show para eventos. A experiência, assim, aqui eu acho que a gente está muito completo. É tanto que não é à toa que o mercado não para. O Brasil inteiro vem casar, os mineiros vêm casar aqui, os goianos vêm casar aqui, os carioca. E é muito bacana você se tornar referência, porque a gente tem muito aquela coisa do brademarking, né, que a gente fala. Eu sempre tive muito olhar também para lá fora, sabe? A gente, às vezes, se limitar em olhar apenas aqui os profissionais que são concorrentes diretos te deixa numa bolha
e você vai ficando numa zona de conforto, achando, não, tá bom demais. Mas é engraçado você ver hoje quem está lá fora, em grandes centros, olhando para cá e dizendo, caramba, vocês têm excelentes buffets, vocês têm fotógrafos incríveis, que maquiadores bons vocês têm na região. Nossa, as assessorias lá são muito boas. Então, isso é legal, que o pessoal de estrutura que entrega muito bem, temos bandas, DJs, então a gente vê, né, isso se consolidando lá fora e nós sendo vistos também, né? Eu acho que isso é bacana. Mas é não esquecer, claro, de se atualizar. Porque hoje tudo é muito rápido, imutável, né? Então, a gente está aqui agora e já está sendo lançado uma nova tendência, uma nova tecnologia, um novo movimento lá fora e a gente precisa acompanhar isso, senão você fica para trás. A gente está aí já há 12 anos, eu estou no mercado e eu vi muita gente que ficou para trás, gente boa, com possibilidade de hoje estar grande no mercado, mas que de uma certa forma se limitou, né? E aí é o cuidado que precisa se ter, né, na carreira, na formação de carreira, né? É você ter um olhar sempre perspicaz, mas ter o cuidado com o ego, com a vaidade, né? Eu sempre imprimo muito isso enquanto líder com o meu time. Eu acho que todo mundo tem oportunidade de poder ter o seu próprio negócio, mas faça isso de forma cuidadosa e responsável. Uma coisa que esse mercado de cerimonialista, ele é de cerimonialista. É um mercado que é feito por mulheres. Eu ia até tirar essa curiosidade com você. Por que nesse cerimonial só tem mulheres? Você pode olhar, é do seu, é na da colega do lado, é no outro, assim, o nicho, esse mercado é muito mais dominado por mulheres. Femininos. E até dá para entender um pouco, porque a mulher, ela é mais... Eu acho que é sensibilidade, né? Homenagear as mulheres, né? Falar assim, as mulheres são muito mais completas nos detalhes. Elas são muito mais... Tem um olhar periférico, ela vê tudo. Ela presta atenção minuciosamente em qualquer detalhe. Então, assim, não tinha como ser homem, que o homem é meio distraído, ia deixar alguma coisa passar. E assim, a parte que eu acho mais interessante ainda, falando assim desse mercado, por ser uma pressão para uma entrega, mulher tem um aditivo ali de tanto bom como ruim. A questão hormonal. Como entender a mulher nos dias que ela sabe que a cabeça dela tá virada por causa de uma questão hormonal e ela fala assim, hoje eu não tô bem por causa disso. Como é que ela pega esse dia dela ruim e transforma isso numa experiência boa? Olha, fácil não é, tá? Eu digo que não digo só da mulher, não, eu digo do homem também, porque às vezes você tá na pressão do dia a dia ali, e se você, volta a dizer, não cuidar da sua saúde mental, você enlouquece, né? A gente vê aí hoje também, quem está no setor de eventos, é um dos setores com mais incidência de problemas de saúde mental. Isso eu não tinha sim. ideia, não. Sim. Então, assim, eu acho que é você seguir os 4 pilares aí da inteligência emocional mesmo, sabe? Então, sentir raiva, angústia, dor, você vai sentir? Vai. Mas sentir, mas não ser reativa a isso. Eu acho que você saber lidar com esses sentimentos, com esses hormônios desregulados no dia, é necessário. Eu acho que esse é o maior desafio do profissional de eventos. É saber lidar, né, com a pressão silenciosa que é os bastidores dos nossos eventos. A minha palestra mesmo, Por Trás do Véu, fala muito sobre isso. O cuidado que a gente precisa ter no controle das emoções. Porque imagina que uma noiva, muitas vezes, ela te culpa, né, no momento dela ali de tensão, ela grita com você. Ela está vivendo um turbilhão de hormonal e de emoção. Exato, também. Então, imagina se duas pessoas ali se chocam, né? E existem várias reações aí, eu vejo nas profissionais que estão no mercado. Ou ela vai gritar também, ou ela vai chorar, ou ela vai ter passado por esse processo de maturação, de respirar fundo e tomar a atitude correta,
se posicionar com autoridade e com respeito a essa cliente, entendendo que é o dia dela, sim. Que você vai gritar da mesma maneira, isso vai resolver? Não. Então, chorar vai resolver também? Também não. Então, é respirar fundo mesmo e manter o controle da situação. Isso, ao longo da minha carreira, eu fui aprendendo. Não foi fácil. Eu tive momentos de eu engolir seco e falar, e agora? Mas a gente compreende, como você falou, é o dia da noiva, existe uma tensão circundando aquilo ali tudo, né? Não é só o sentimento da noiva, é às vezes o sentimento da irmã. Eu tive situações de irmãs de noiva, de você perceber o quanto que ela estava ali tentando fazer com que tudo desse errado no dia da noiva. Ciúme, né? Alguma coisa assim, né? E aí, quando você vai entender hoje, né, os comportamentos, você compreende que atrás daquilo tem um histórico. Não é uma coisa que surgiu do nada. Falam de alguma coisa. E hoje também a gente entender essas relações um pouco antes do planejamento, entrar um pouco no íntimo do noivo, da noiva. Claro que você não vai ser ali melhores amigos, mas é compreender, existe indisposição, como é a sua relação, no seu dia ali, quem são as pessoas para você que são importantes de estar ali. Eu sei que talvez, às vezes, algumas noivas se sentem desconfortáveis de dizer, não queria que minha irmã tivesse. E aí a gente tem que também ter o jogo de cintura de falar, calma, vamos achar uma solução para isso, para que você se sinta confortável no seu dia. Ou, se a irmã está ali, eu compreender o porquê que essa irmã está agindo assim. E, às vezes, tudo que ela precisa é um olhar de atenção. E a gente fica tão focado, às vezes, só na noiva, que é a nossa cliente, e esquece de olhar o entorno, que é uma mãe, né, que às vezes se sente rejeitada por aquela noiva e não se vê naquele dia na posição de uma mãe da noiva. Às vezes é a sogra que não quer invadir o espaço da noiva, mas tem um sentimento do filho, que ela gostaria de ter esse registro ali. Então, a gente vai, de uma certa forma, moldando todas essas relações ali cuidadosamente, sem sermos invasivas. É o que eu sempre digo. O nosso papel ali é de ser profissional, mas a gente tem que ter também o limite de até onde eu posso ir. Mas compreender essas emoções. Eu já tive, sim, como eu falei, irmãs de noivas, de tentar acabar com o dia dela. E aí você olha e entende por quê. A mãe sempre colocou a noiva como a preferida. Aquela irmã sonhava em ter aquele dia também, não teve oportunidade porque a mãe não ajudou no casamento. Não tinha um momento, né? Não tinha a mesma condição, né? Não tinha a mesma condição e vários outros fatores que estão ali envolvidos e que se a gente não tem essa leitura compreensiva e o cuidado de entender, não é que a irmã é chata, é que a irmã está vivendo um momento dela ali também e a gente precisa compreender. Isso na vida, até, por exemplo, se você é mãe, eu sou pai, né? A gente entende, às vezes, que um filho, se nasce um outro, ele já está com ciúme, né? Que a mulher engravidou do segundo filho, aí fica com aquele ciúmeiro arretado, puxa a coberta do filho, do irmão, aí abraça forte ali para chamar a atenção. É isso. Então, assim, é normal do ser humano não ter esses sentimentos, né? Assim, às vezes, mas é justamente a gente poder estar tão completo e entender e talvez colaborar para que esse sentimento mude. Sim. Calma, acolha sua irmã de outra maneira, ou seu irmão de outra maneira e tal. É sobre isso. É o jogo de cintura. É o jogo de cintura da parte da vida, o jogo humano aí que, claro, a gente só está preparado para um tipo de experiência quando a gente viveu ela. Exatamente. Então, assim, é muito interessante entender como uma mãe, vou dar um exemplo assim, você hoje é mãe, para uma pessoa que não é mãe, o que ela entendeu, o que muda, o jogo da vida, né? O que tem de valor diferente agora para ela, do que ela quer viver ou não, do que ela está disposta ou não. Sim. É muito mais rico a gente pensar dessa forma, né? A gente falou sobre o mercado de trabalho, eu ainda tenho umas curiosidades disso, mas assim, se Patrícia Galvão não fosse cerimonialista, apaixonada pelo que ela faz, em que lugar você talvez estaria? Onde você se acha que você, sem ser isso, eu acho que eu poderia ser? Eu acho que eu poderia ser educadora, talvez. Comunicação é algo que eu sempre gostei, sabe? Essa área de comunicação. Até contei para você antes da gente começar aqui, eu fui radialista, tá?
aos 15 anos, É. brincava na rádio da minha cidade. Brincava não, gente, eu levava a sério, viu? E eu vou falar muito a sério. Eu era a voz misteriosa por um tempo, fiquei mais ou menos um mês, eles escondendo a minha voz até eu falar e aparecer quem era, revelar quem era a Patrícia Galvão. Então, eu sempre fui desse lado artístico, tanto que agora nas minhas palestras e em toda essa parte educacional que eu estou criando, eu sempre levo um pouco do teatro, um pouco da encenação. Eu gosto, né? Então, Então, hoje... você seria uma atriz. será que eu seria uma atriz? Será que eu seria uma apresentadora? Eu já vi, eu vi mesmo você fazendo, acho que um evento e como você interpretou ali uma situação e tal. Talvez Eu levo tudo muito para o lado assim. Eu acho que tudo tem que fazer sentido. Eu nunca criei nada sem propósito. Tem que fazer sentido para mim, para eu estar ali. A entrega tem que fazer sentido. Recente eu fiz um treinamento, você até participou comigo, né? Uhum. Eu fiz uma imersão para assistente de cerimonial. Porque eu compreendo que o mercado, ele gera oportunidade, mas ele não gera treinamento, qualificação. E aí entra muita gente despreparada no mercado. E ao invés de ajudar, atrapalha. Desvaloriza o mercado. Desvaloriza o mercado. Então, se a gente consegue formar, né, bons profissionais, isso faz uma diferença grande. E eu não digo só para PG Eventos, não. Eu digo para outros cerimoniais que estão, às vezes, disputando uma mesma assistente ali para um final de semana, podendo ter tantas outras meninas e gerando oportunidade de emprego para todas elas. Olha as meninas. Tô falando para vocês mesmo, mulheres, já que o Dia da Mulher tá pertinho, então, olha, preste atenção, o mercado precisa de vocês. Precisa. Tem trabalho aí para muita mulher ainda. Porto Seguro, nos meus cálculos, eu já assim, por prestar muita atenção nisso, simultaneamente, na orla de Porto Seguro inteira, de Porto até Trancoso lá, deve acontecer minimamente 15 a 20 casamentos. Por aí, o que a gente sabe, né? O que eu sei, eu tô levantando por alto. Porque Eu tem falo aí um as sábado. igrejas, né? Eu tô falando assim, um sábado. sábado mais rico, ou menos um isso. sábado com muito movimento. É uns 20 certinho, de Porto Seguro até Caraíva. Isso já é um número preciso. E agora a gente tá vendo que o mercado cresceu tanto aqui na região que não tem mais dia de casar. Não. Segunda, terça, quarta, Não quinta, tem. sexta, sábado, domingo, é dia de casamento. É verdade. Então, a experiência ficou legal, é muito buscada. Tem mulheres igual essa daqui, né, que representa esse mercado, que cuida desse mercado e que realmente faz esse mercado acontecer, porque não é à toa. Se não fosse uma Patrícia Galvão, quantas outras pessoas iriam se inspirar, né, em casar também no mesmo destino? Então, faz parte disso, né? Então, dessa colaboração para o mercado também está bem representado. Tem outras profissionais muito qualificadas também que estão representando isso e que estão fazendo isso acontecer também. Parabéns para vocês, e só são mulheres, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo, sabe, assim, profissionais com a mesma entrega e excelência que a nossa empresa, sabe? Isso é muito bom, porque potencializa a nossa região. Uhum. É muito ruim quando você escuta, né, o burburinho no mercado de que, nossa, esse profissional não está entregando, falhou, é mal visto lá fora. A gente sabe que esses ruídos, eles, de uma certa forma, respingam naqueles que estão fazendo um bom trabalho. Então, é importante demais que haja essa preocupação também das empresas da nossa região, numa entrega equilibrada, satisfatória, com excelência mesmo, né? Que esses convidados, que esses noivos vivam uma experiência agradável. Uhum. Isso eu acho que é fundamental. E aí, falando lá do treinamento, eu tive uma preocupação muito grande de entregar o meu melhor. Uhum. Independente do valor que tenha sido irrisório para... Você queria aquilo para você, como queria resultado que você quis que gerasse. Que as meninas vivessem a experiência mesmo. E, de fato, de uma forma educacional, um treinamento. Eu não queria que fosse de qualquer jeito. Esse evento que ela fez é muito importante, é por isso que eu falei assim, as meninas, prestem atenção quando tiver o próximo. E já tem data próximo? Ainda não, mas da mentoria, sim. Ela vai fazer o próximo e assim, prestem bem atenção que é uma oportunidade para você que já tem um emprego certinho ali, quer fazer uma renda extra. Eu entendi muito essa ideia de falar assim,
Você vai estar ali, saiu do seu trabalho, quer fazer um trabalho no final de semana, né? Que às vezes vai entrar como um Sim, dinheiro extra para você investir em alguma coisinha ou gastar, né? De um lazer também. Foca nisso e presta atenção que esse mercado ele tem muita gente ainda para acolher. demais, Muita demais, gente. demais. E, e eu vejo assim muita gente com necessidade também de ter oportunidade. Então, não deixem passar as oportunidades. É, eu sempre tive um olhar empreendedor, mas eu vejo dentro do Ah, meu negócio, eu nunca vi como meu negócio. Eu sempre enxerguei ali a possibilidade de dar oportunidade para outras uhum, meninas. Já tiveram algumas que estiveram comigo, hoje estão bem aí, trabalhando também na área. E aí, quando você me perguntou há pouco, Paty, tem outra coisa que você se enxerga enquanto profissional? Eu quero poder hoje diminuir mais o meu atendimento direto à noiva. Claro que eu não vou uhum. deixar, porque é algo de paixão mesmo, eu gosto, eu me sinto feliz quando eu estou fazendo as entregas dos casamentos, mas eu vejo a possibilidade dessa expansão. E a PG Uhum. Eventos agora ela vem com essa nova roupagem, né? Um novo capítulo aí surgindo em breve. Eu ainda não vou falar sobre isso, mas as oportunidades elas vieram para mim de uma forma despretensiosa e agora eu quero poder criar oportunidades de uma forma muito mais direta Uhum. e muito mais estruturada para outras meninas também. Então, fiquem ligadinhas aí que tem coisa boa vindo. Que bom, que bom. E novidade é aquela coisa, né? Sempre a gente fica ligado aqui para ver o que é que vai vir, né? Você me falou um pouco do mercado, me falou. Eu não sei se você me confirmou, mas Patrícia Galvão é seu nome mesmo ou é artístico um Não, pedacinho é aí? nome Nome mesmo, 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 Patrícia Galvão. Que bom, é forte, É um forte. nome forte. O símbolo, inclusive, da minha marca é um pássaro. Galvão é um Uhum, pássaro, né? E é um pássaro pequeno, mas de grandes uhum. voos. Você, Então, você é daqui mesmo da região, Patrícia? não, eu estou há 18 anos aqui em Porto Seguro. Eu sou ali da região eu sou de Quaraci, é uma cidade próxima a Itabuna, Hum, de 19 mil mas é baiano, é habitantes. baiano. Eu sou baiana. Então, aí é uma outra Aí quebrou aí. história. Gente, a minha vida não pode ser simples. Tem que ter um Como é que mas. é isso aí? Você falou que é de Quaraci, que é da Bahia, eu não entendi. Eu brinco muito com essa fala de que eu nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo, mas eu estreiei Na na Bahia. Que Bahia. baiano Então eu estreia, né? sou baiana. A baiana O estreia. baiano não nasce, ele Ele estreia. estreia. Ela esperou chegar na Bahia pra estrear, Eu entendeu, falei gente? assim: não, eu vou acontecer na Bahia. Então, meu pai é baiano, minha mãe Ah, goiana, se conheceram em São Paulo e o DNA já tava aí. Seu pai é já baiano. veio uma misturinha aí, mas essa misturinha estreou mesmo na Bahia. Desde um ano de idade eu vim para cá e construí toda a minha vida ali. Fui criada por avós. Então, é uma história muito bacana também, porque eu fui criada por mulheres. Pela minha avó, meu avô faleceu, eu ainda era muito pequena, e ela ficou com mais uma filha e as duas filhas da filha. Então, era uma casa de mulheres. Então, essa força, eu acho, da mulher vem muito dessa referência, aquilo que a gente sempre fala, não perca sua essência, sabe? Eu falo com muito orgulho A das minhas sua... raízes, né? Eu tenho uma família que, graças a Deus, sempre me direcionou para um caminho de respeitar o outro, de ter o amor ao próximo, de ter humildade, de não perder isso de forma alguma, né? Que não nunca me permitir deixar subir para a cabeça, como Uhum. dizem, né? Assim, Esquecer a ah, raiz, né, de onde veio. jamais, jamais. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo hoje quem saiu de lá da minha cidade também, que é uma cidade pequenininha, e hoje está construindo sua carreira, tem sucesso, tem uma família linda, isso é muito bom. É aproveitar, né? Aproveitar o momento, as oportunidades que a vida nos proporciona. Nunca é fácil para ninguém, mas se a gente só ficar chorando, né? A gente tem É, que vender lenço. Então, bora. como eu te disse, assim, falando assim, todo mundo tem uma história de Todo mundo. superação, tem coisas legais pra gente saber, né, conhecer e até se inspirar. E até falando assim, para quem não entendeu muito ainda a ideia do Vagalume Podcast, é justamente sobre conhecer pessoas, inspirar pessoas, apresentar histórias legais para
outra pessoa legal a chegar aqui e eu contar a história dela também. Então, assim, esse podcast ele não tem uma coisa de um nicho específico, falar só sobre tal conteúdo. Ele é um canal, um portal para apresentar mais pessoas a pessoas. Tipo assim, Isso é bom histórias demais. legais, de superação, de inspiração, né, para muita gente. Então, assim, hoje eu estou entrevistando uma mulher que tem toda essa trajetória, né, profissional, como Sim. mãe, como filha. Às vezes a gente esquece, né, de pontuar tudo isso. Igual você está falando aí agora das raízes. Então você está lembrando lá de sua mãe, de onde você saiu, como foi que você chegou aqui, como ela Exatamente. te vê hoje, com essa mulher, com esse tanto de desafios aí. Nada é fácil, né? Nada é fácil, mas eu acho que as histórias elas geram conexão. A gente não pode ficar ali em cima do problema e achando que nossa vida é sempre muito difícil. E compartilhar a vivência é bom, mas eu acho que a gente não pode levar isso sempre como um fardo, Uhum. né? É É, sempre olhar para frente. é um compartilhar de. É assim, foi isso que aconteceu. Não É, é sobre criar uma vítima ou um herói, mas, claro, exatamente. tem que ter orgulho do que viveu, de como viveu, né? E compartilhar isso como uma forma de só conhecimento, Aham. das pessoas saberem, né, como foi que aconteceu, porque às vezes você está ajudando alguém a não sofrer o que você É, sofreu. e isso é o gostoso da vida. Quando eu comecei na assessoria, eu lembro aqui em Eunápolis, eu tenho uma história tão engraçada. Eu fazia assessoria dia, porque eu precisava portfólio, né? Hoje você consegue trazer uma visibilidade mais rápida do teu negócio. Eu precisava de quê? Eu precisava de portfólio. E aí eu fiz um casamento aqui, e eu fazia muita assessoria dia, porque eu estava começando, então a noiva precisava, eu Uhum, vendia muito barato para uhum. poder. E eu acho que Todo profissional tem esse desafio do tem, preço. tem esse desafio do preço, e isso é algo que a gente precisa hoje cuidar com muito carinho, porque preço por preço tem um tanto aí, mas gerar valor hoje é o que faz o diferencial de todo profissional. E na época, eu vim para cá para fazer esse casamento, a noiva me deu a missão de buscar de última hora, não estava no script, e buscar o buquê dela numa floricultura. Eu Aham. pouco conhecia Eunápolis. Cheguei assim, de paraquedas aqui para fazer esse casamento. Era na ABB, Aham. o casamento na igreja matriz aqui, na Uhum. catedral, e eu fiquei assim, muito preocupada, porque era tudo muito longe, e o salão de beleza dela era no bairro. Eu fui buscar esse buquê. Quando a gente pegou o buquê, veio numa caixa enorme, o buquê no meio, e uma caixa com uma tampa, um buraco, e esse buquê no meio. Kelvin, você não acredita o que aconteceu. Chegamos, tiramos o buquê no salão de beleza, lá do bairro, não sei onde, Maninho, acho que era isso É manhã, é aqui. manhã. E era bem no bairro mesmo que tinha, era distante, eu não conhecia, aqui tem um tanto de rua. Eu tirei o buquê e entreguei a noiva no salão. Vim para a igreja com toda a equipe já aqui posicionada para dar início. Coisas que a gente não conta, mas eu estou revelando agora. Uhum. Quando chegou na igreja, a mãe da noiva falou: a floricultura disse que te entregou os cravos amarelos, que é para colocar nos padrinhos. Eu, oi? Não, ela só entregou o buquê. Não, ela entregou o buquê e as lapelas, que é cravos amarelos. A noiva quer muitos cravos amarelos. Eu falei, mas ela não me entregou isso. Só um momento. Liguei para a floricultura. Aí a moça disse que estava no fundo da caixa. Você acha que eu vi? Eu só tirei o buquê. Peguei aquela caixa e descartei no lixo em frente ao salão de beleza. Uhum. Kelvin, você tem noção do meu desespero? A noiva já chegando na igreja e eu ter que correr dessa catedral sem saber, sem conhecer a cidade, para chegar até o salão do Maninho na época e resgatar as 15 lapelas amarelas, porque não era uma coisa Aham. simples, Qual que eu arrancava um pegar? galinho ali no meio E da decoração resolvia, e né? resolvia. Não dava Mas, para improvisar. Era pedir a Deus e contar com a sorte de ninguém ter carregado a caixa que tinha deixado há mais ou menos 1 hora atrás, 2 horas atrás, eu tinha deixado na porta do salão. Porque eu só tirei o buquê e entreguei à noiva. E aí a floricultura tinha feito essa armação toda dentro da caixa e eu não imaginava. Então, isso é as coisas que a gente vive e as histórias que a gente tem para contar, mas que servem de experiência. Hoje, você acha que eu recebo qualquer coisa e a gente não olha abre a tudo, caixa né? e revira tudo? Então, isso me trouxe a, as experiências vividas ruins, me trouxeram também hoje a profissional que eu sou, entendendo que a gente tem que estar atento a tudo.
entende? E parecia uma bobagem, né? Nossa, Paty, mas você precisava desse sofrimento todo por conta de uma lapela. Era o sonho daquela noiva que todos os padrinhos estivessem com uma lapela amarela no seu terno. E eu não ia Uhum. conseguir isso tão fácil. Então, tem que se preocupar? Tem. Tem que buscar resolver? Tem. Mas isso poderia ser uma frustração e eu falar, ai, Deus me livre, eu não quero mais viver disso? Podia. Mas eu entendi que aquilo ali só provou que eu precisava ser cada vez mais uma profissional atenta e uma profissional posturada, né? Não Uhum. desesperar, mas resolver. E Jogo de é uma história cintura mesmo. legal de lembrar. Jogo de cintura. Eu perguntei aí, rodei sobre a história um pouco e assim, como você tem uma trajetória de tanto como empreendedora, como mulher e tal, e para inspirar aí essas mulheres que estão querendo empreender, não só no seu ramo, mas em qualquer outro ramo. O desafio hoje da mulher empreendedora, o que que você daria de conselho assim, rápido e assim, preste atenção nisso. Mulher que quer empreender hoje no Brasil, que é tão difícil empreender no Brasil. Eu acho que preste atenção como você se posiciona. Não é sobre feminismo, não é sobre levantar bandeira, mas é sobre você ter um propósito, é você saber de fato o que você quer e você se posicionar dentro da sua carreira de uma forma diferenciada, Uhum. tá? Muitas vezes a gente é comparada, né? E eu acho que essa questão da comparação ela é muito ruim. A mulher tem um pouco da Cruel, né? vaidade, né? E ela é cruel. Então, se comparar a outras profissionais e falar, eu não sei se eu consigo, e, sabe? Não se permitir viver a experiência do novo, isso é hoje o que eu vejo em muitas mulheres. O medo. Então, Uhum. assim, coloca o medo na gaveta e vai. Se desafie, se jogue, se permita e se posicione. E o posicionar não é gritar, não é, né, querer dar de louca. É É se realmente preparar para o processo, né? se, Durante o processo. exatamente, sabe? Se sentir confiante. Claro que você vai passar ali por um caminho que muitas vezes é desconhecido e que você pode pisar em campo minado, sim, mas isso faz parte. É como eu acabei de contar aqui. Eu podia ter N motivos para desistir da minha carreira e eu me encontrei ali. Acho que fazer com paixão também, não é o modismo. Nossa, ela ganha dinheiro sendo Ela tá dizendo, produtora de ela eventos. tá sendo romântica porque dá muito dinheiro. Não! Entendeu? Que tem gente que só fala assim, igual o jogador de futebol, ele joga porque é 1 milhão por mês, ele tem que jogar Não, por amor, né? Jogar óbvio, por amor. Então, óbvio. A assim, gente não vai trabalhar para não monetizar, para não ganhar, não. Todo mundo todo. tem uma visão de crescimento para ter uma vida confortável, para poder. Hoje eu falo para todo mundo, as pessoas às vezes não olham só hoje como você tá, mas não olham o processo. Isso. Chegar até ali não foi fácil. E muitas vezes você desejar estar hoje na posição da Patrícia Galvão, o que você está construindo para isso? Uhum. E o que a Patrícia Deixou construiu ao de longo viver. disso e deixou de fazer, de ter, para estar onde está? Né? Não tem caminho fácil. Existe realmente uma dedicação, existe às vezes abrir mão de algumas coisas, e o que eu acho que é importante a gente não deixar de esquecer é que nem sempre vai ser fácil. A Uhum. gente vai viver aí momentos de desânimo, de querer desistir, mas o principal é como eu falei, eu vejo muito medo nas mulheres em alguns momentos e comparação. É, olhando todo esse histórico seu aí, a Patrícia de hoje, bem-sucedida, confiante, posturada, que às vezes eu, olhando, né, conhecendo de perto, eu vejo, né, essa questão de um olhar mais confiante, o jogo de cintura, às vezes a mulher ali gritando com o homem, botando o homem no lugar porque tá fazendo coisa errada e explicando a situação e tem que ter esse jogo de cintura até com homens, né? Qual o conselho que você, né, hoje vendo a Patrícia que você teria dado para Patrícia lá do começo? Eu acho A de que 12 anos atrás que começou nesse ramo. O qual era o, assim, fundamental? O que que você... fundamental, não viva a síndrome da boazinha. Eu era muito boazinha. Então, ao longo do tempo, eu aprendi a dizer não. Não, eu não quero, eu não me permito. Não, não é desse jeito, eu não concordo.
Então, às vezes, eu me posicionava muito em cima do muro, para A agradar, boazinha, a pra boazinha. agradar. E eu entendi que quem agrada todo mundo não se agrada da vida que tem. Não adianta eu querer o tempo todo, né, tá fazendo, ai, eu acho O que cara já passou de alguém moto aí. atrapalhou aqui. Ah, Mas eu entendo, eu vejo muito isso. Eu vejo hoje que as pessoas, para poder conseguir. E tem um ponto que é interessante também, que as pessoas falam, mas a gente tem que fazer networking, né? uhum. O networking, ele é importantíssimo, sem sombra de dúvidas, para o nosso negócio e para as nossas relações, inclusive. Mas é entender que você não pode ser interesseiro, você tem que ser interessante. Eu, ao longo da A lei minha da atração. da atração. Eu hoje, quando eu escuto grandes empreendedores, quando eu escuto nomes que me chamam a atenção hoje nesse mercado, no business, né? Eu vejo muito isso. Sentar nas mesas certas é uma fala, talvez, hoje que todo mundo fala, mas é verdade. Eu acho que quando você busca sentar nas mesas certas, mas se posicionar de forma certa também nessas mesas, faz toda a diferença. É o se posicionar da forma, eu não sou interesseiro, eu sou interessante Você também. tem que Eu ser tô aqui para interessante. agregar e não sugar. Isso é uma regra hoje, assim, falando de gente interessante. É, exatamente. Seja No, interessante, sabe? Eu vejo às vezes as pessoas ah, querendo se comparar ao outro. É aquilo que você falou, você perde a sua essência. Você já não reconhece aquele Kelvin que eu vi há alguns anos atrás. Mas por quê? Eu não reconheço o quê? O que que eu não reconheço nele? Qual o meu julgamento em relação ao Kelvin? Nossa, mas eu reconheço que hoje ele está muito mais maduro, muito mais seguro. A empresa dele cresceu, mas eu vi também o crescimento do Kelvin para isso. As pessoas hoje, às vezes, não olham essa jornada, né? uhum. Só E, olho hoje, né? e só olham hoje. Então, eu digo para quem começa hoje que não fique em cima do muro. Você tem que ser agradável, educada, você tem que ter simplicidade, humildade. Isso eu nunca perdi. Em toda a minha caminhada, eu sempre fui a mesma pessoa. Uhum. Mas eu tive muitos julgamentos por essa forma passiva de agir em alguns momentos. E aí eu entendo hoje que talvez às vezes é importante você aprender o não. O não, eu digo que o não, ele é Libertador. libertador. E quando a gente aprende isso, e não é um não, olha, Kelvin, eu não quero participar do seu podcast. Não, eu acho que existem formas elegantes, formas educadas de você dar um não sem que a pessoa receba isso de uma forma negativa, né? Eu acho que é essa habilidade que eu aprendi a ter. Porque para mim era desconfortável te dizer um não, mas hoje eu consigo falar isso de uma forma suave e tranquila. Uhum. E o principal de tudo, Kelvin, assim, que eu não posso sair daqui sem dizer hoje, que é a questão de buscar a Deus, sabe? Eu acho que Deus esteve em todos os momentos da minha vida e em muitos eu estive também com Ele, mas não da forma entregue que hoje eu me vejo. Então, hoje eu entendo que a gente precisa. É difícil equilibrar todas as partes da vida? Para Mas mulher, muitas áreas, né? muitas áreas. E a espiritual, ela é a principal de todas. Ela é aquela base para que todos os outros pontos da sua vida eles possam estar em equilíbrio. Então, hoje, independente de religião, sabe? Eu acho que a pessoa que ela não consegue ter um ser maior de Uhum. direcionamento na vida, ela está perdida. E ela precisa se encontrar dentro desse novo centro, sabe? Uhum. Então, hoje, para mim, qualquer situação, qual é o seu ponto central da sua vida? Deus. Deus, para mim, hoje, ele rege todos os caminhos da minha vida profissional, pessoal, da minha vida, da minha saúde, em tudo. Em tudo eu peço hoje a permissão dele, em tudo hoje eu entendo que ele é transformador na minha vida e foi, tá sendo, sabe? É muito bom sentir isso, é bom demais. É, a gente falou sobre um pouco do seu lado pessoal, do que você acredita, né? Do que você está me contando aí agora também. É, queria só voltar para o lado da profissional agora. E se você fosse dar uma dica para todas as noivas agora, a mensagem para todas as noivas do mundo, ou do Brasil, do que seja, qual o conselho que você dá para uma noiva hoje que quer casar e que sonha com isso, para ela não se frustrar e realmente ser um sonho?
Olha, a escolha dos profissionais que vão estar com ela nessa jornada é, sem dúvida, o principal pilar de tudo isso. E a gente entende que é como construir uma casa mesmo, né? A gente tem ali a base, todo o alicerce que vai sendo construído. E a gente precisa entender, a noiva, ela tem que compreender que essa primeira base não é o espaço, e não estou desmerecendo, não, porque a gente vai fazer a construção dessa casa, Uhum. né? Desse Começa dali, sonho. né? Mas O lugar, o depois. lugar está na assessoria. Se a noiva ela opta por uma assessoria ruim, ela vai ter problema em todo o processo, em todo o Uhum. planejamento. Porque a execução de tudo isso e a busca desses profissionais é através da assessora. Então, a cerimonialista ela vai cuidar ali dessa interlocução de fornecedores, ela que vai cuidar de apresentar esses fornecedores. Hoje eu digo que eu faço realmente uma triagem anual dos meus fornecedores. A gente tem um portfólio de fornecedores e eles são avaliados. A gente avalia como é que está a saúde financeira, como é que está a entrega desse profissional, como ele está Histórico. posicionado, qual o histórico dele, o comportamento nos eventos, a entrega final se foi feita dentro dos prazos. Isso para mim é muito importante, porque do que adianta eu direcionar essa noiva para um profissional que ele vai fazer uma entrega ruim? Ele compromete o meu trabalho também. Mas falando para a noiva diretamente, ela precisa ter esse alicerce muito bem estruturado e ele começa pela assessora. A assessora vai construindo com ela isso. Claro que a escolha é sempre dos noivos, são eles, né? A noiva que vai definir, decidir quem ela quer estar ali. Mas a noiva, ela nunca casou. Ela não conhece ninguém. Às Ela vezes, não sabe como é o caminho. e às vezes ela até tenta ir atrás de quem casou, mas a cerimonial, assim, a cerimonialista já fez 1000 eventos. Não é a mesma Eu coisa. vejo tanta noiva errar nisso. Eu já vi noivas dizer: ah, mas eu faço. Eu sempre fiz evento na minha casa, eu consigo organizar. Ou minha amiga me deu a dica do que ela Ah, contratou. hoje tá fácil. Eu coloco lá no GPT um checklist de casamento e me baixa tudo do que eu tenho que contratar. E não é bem assim. E quando se trata de um destination wedding, é mais complicado ainda. Porque quando a gente fala casar fora do seu destino, a gente está falando de você enfrentar muitas vezes situações locais que Uhum. são desconhecidas. É aquilo que eu te falei lá quando eu vim fazer o casamento. O que faltou na Patrícia naquela época? Uma visita técnica. Explicar assim para as pessoas que não conhecem, para as noivas, com muita clareza. Um profissional de fora, ele não conhece a logística do lugar, ele não sabe, não entende do clima, ele não sabe os problemas que podem Enfrentar. ocorrer assim dali, do nada. Então, assim, o que Paty está falando é sobre isso. Ter muito conhecimento do lugar, saber dominar qualquer improviso, uma pessoa local consegue resolver. Uma pessoa de fora não vai Não conseguir vai, resolver. não vai. E a noiva por si só também não vai resolver. Imagina que você está no seu grande dia, o fornecedor atrasou, é você que vai resolver isso? Como? Como que você consegue conciliar um dia que é tão especial para você sem ter alguém que orquestre tudo isso, que dê direcionamento para os profissionais? Hoje é impossível, ao meu ver, uma noiva fazer um casamento com excelência sem ter uma assessora. Para mim é um tiro no pé a noiva que tenta fazer a execução do casamento sozinha. Então, meu conselho é: tenha uma assessora. O meu conselho é procure uma boa assessora. Tá aqui uma na Perfeito. frente de vocês. Então, assim, com certeza eu não tenho dúvida que a paz, o que vocês estão querendo realizar de sonho, vocês vão ter isso se encontrar uma boa assessora, uma boa profissional e uma boa pessoa. Pega os três, viu? Não é só esse detalhe de uma boa profissional, tem que pegar uma boa pessoa também, porque ela vai se conectar com o seu sonho e tentar fazer isso da melhor forma possível. A gente está apertando aqui um pouquinho já no tempo, Tamo. mas assim, foi um bate-papo muito legal, assim, de uma parte que eu não conhecia, da parte de ter a gravidez de gêmeos, Contamos com muita história essas aqui hoje, hein? anos de profissional aí no mercado, crescendo, batalhando, contribuindo para o mercado de casamentos aqui dos eventos. Então, Ai, assim, é uma obrigada. colaboração muito legal para o mercado. Queria agradecer muito. Hoje eu pude, assim, representar um pouco as mulheres aqui, né, com essa mulher aqui
um exemplo, uma inspiração também para vocês aí, mulheres, de, né, uma profissional de excelência, hoje uma mãe. Então, assim, se sintam representadas hoje por Paty aqui, que é uma excepcional como profissional, como pessoa e como mulher, né? Não, eu fico Valo- muito feliz valorizando mesmo. vocês e, assim, eu queria agradecer muito, Paty. Eu que Queria a sua agradeço. presença aqui. Eu sei que vai ter outras oportunidades, porque uma hora foi pouco aqui para a gente desenrolar muita coisa. É muita coisa para falar, né? O podcast, ele tá com esse intuito de trazer gente, assim, de contar histórias. Hoje a gente vê que tem gerações que não estão se conectando, não estão entendendo o que acontece de uma com a outra. Então, assim, meu propósito também muito é isso, é passar os valores de uma geração para outra que não estão se conectando. Então, assim, hoje foi Paty aqui contando um pouco da história dela, da jornada dela como profissional. E, E novas frentes vêm surgindo, né? e entender, né, como é o mercado, conhecer. Tem para as pessoas te encontrarem, Paty, assim, nas suas redes sociais, é como? Meu Instagram, né? @Patrícia Galvão Eventos. A gente vai estar alterando para PG Eventos agora, por conta dessa transição que nós estamos Aham. fazendo. Mas até então é @Patrícia Galvão Eventos. Tem o meu pessoal, né? Eu sou Paty Galvão. Uhum. Lá eu conto um pouquinho do meu lifestyle, então vocês Ela vão curte, ver ela um outro curte. lado da Ela curte, Patrícia. ela curte isso. E eu gosto muito, também me gera bastante conexão. Eu acho que é ali que eu consigo sair um pouco do papel só profissional para me conectar com as pessoas. Então tem também o @eu sou Paty Galvão. E é isso, eu estou muito feliz pelo convite, queria te agradecer mais uma vez. Para mim é sempre uma alegria muito grande ser inspiração para outras pessoas, para outras mulheres, né, que veem ali a minha jornada e que sentem vontade de viver também um pouco de tudo isso. Então acreditem em vocês, sigam aí no propósito, Sim, resilientes, firmes e confiantes que é isso é aí. só uma questão de dar o primeiro passo. Eu queria agradecer e falar que esse foi mais um Vagalume Podcast. E assim, se você conhece uma história de alguém muito legal e quer ver ela contando aqui, você vai pegar esse corte aqui agora que eu tô fazendo e vai marcar ela, porque eu quero pessoas interessantes, inspirando mais pessoas aqui no Vagalume Podcast. Esse é o propósito do Vagalume Podcast. Inspirar pessoas, apresentar elas e assim, é isso. Queria agradecer e parabéns aí, Paty. Show! Parabéns para você e para todas as Obrigado, mulheres também, obrigado. viu? Feliz Dia das Mulheres para nós. Obrigadão, gente.